Fala galera do canal Chipados, hoje Deraldo Maia aqui trazendo para vocês, atendendo um pedido que vocês me fizeram. Hoje um duelo de dois grandes álbuns ao vivo. Hoje nós iremos ver sobre Speak of the Devil, de Ozzy Osbourne, e também sobre o Live Evil do Black Sabbath. Quem será que vence essa batalha? Quer saber várias curiosidades sobre esses discos e realmente poder saber qual a minha opinião, os pontos positivos e negativos de ambos os álbuns e quem vence no final? Vem comigo! 7 de novembro de 1982. Foi a data que Ozzy Osbourne lançou seu primeiro disco ao vivo, depois de um período muito conturbado devido ao falecimento do guitarrista Randy Rhoads. Ozzy, durante esse período, devido ao acidente com Randy Rhoads, está tocando com substitutos na banda, o incomodava muito, o que fez ele postergar ou demorar lançar esse material. Inicialmente, logo após a morte de Randy Rhoads, Ozzy chegou inclusive a cogitar a parar sua carreira, mas Sharon, que era sua empresária e esposa, não deixou e fez com que ele assumisse e continuasse com a banda. O primeiro substituto que fez algumas semanas de shows com a banda de Ozzy para dar continuidade à Diary of a Madman Tour foi Bernie Tormé, que veio da banda de Ian Gillan. Era um guitarrista que, na verdade, passou um sufoco para poder atender ou decorar as músicas de forma rápida. Inclusive, existem vários tapes na internet que mostram alguns erros, mas realmente foi corajoso e acredito que ele se saiu bem, hoje já falecido. Após algumas semanas, Ozzy, na verdade, mais Sharon propriamente dito, não identificou muito bem o estilo de Bernie Tormé. E aí, o que ele fez? Convidou o Brad Gillis para poder assumir as guitarras em substituição a Bernie Tormé e realmente se estabiliza na banda. E ele que, na verdade, vai gravar as linhas de guitarra que estão contidas nesse grande álbum. A turnê continha mais músicas, né, do Diary of a Madman e do Blizzard of Ozzy, ambos álbuns da carreira solo. Só que o curioso foi que esse álbum acabou tendo apenas músicas e covers da sua antiga banda Black Sabbath. Ou seja, você não encontra aqui nenhuma faixa da carreira solo de Ozzy. O primeiro disco ao vivo de Ozzy não tem músicas do Ozzy, e sim da sua antiga banda. Um ponto importante e crucial para poder perceber isso é que existe, né, o DVD oficial deste show. E aqui sim nós temos poucas músicas do Black Sabbath e é exatamente a banda que toca em Speak of the Devil tocando o final daquela turnê, né, da Diary of a Madman Tour, que era o que a banda estava excursionando, tendo músicas aqui como Over the Mountain ao vivo. As clássicas Crazy Train, Mr. Crowley e praticamente algumas músicas do Black Sabbath, claro, como por exemplo Paranoid. Ou seja, Speak of the Devil em álbum e DVD, ou seja, o show real e o álbum se diferem praticamente por completo em seu repertório. O álbum saiu mundialmente como Speak of the Devil, mas na Inglaterra foi chamado de Talk of the Devil. O responsável por produzir essa preciosidade foi ninguém menos que Max Norman. Esse álbum, na verdade, foi gravado no dia 26 e 27 de setembro de 1982 no Hits. E foram exatamente esses dois shows onde só o Ozzy apenas tocou covers de sua antiga banda Black Sabbath. Com o passar dos anos, esse álbum tem sido uma grande polêmica, pois Max Norman, principalmente em 2006, deu algumas entrevistas e disse algumas coisas pesadas sobre este álbum. De cara, uma das coisas que ele falou foi que 3 músicas que se encontram neste álbum foram gravadas, na verdade, nos ensaios para esse show. E o incrível é que ele admite que ele pegou gravações das pessoas separadas, ou seja, ele fez takes ao vivo dos shows e depois, de forma, na hora de produzir o disco estúdio, ele inseriu a plateia durante as músicas. Ou seja, você ouve uma gravação de estúdio de ensaio e ao mesmo tempo ouve a plateia. Na verdade é uma montagem, é como diz o outro, é como se fosse um Photoshop, mas na música. As 3 faixas que a gente sabe que realmente pertencem aos takes originais do show são as faixas Paranoid, Iron Man e Children of the Grave. Essas sim foram extraídas do show os shows que ocorreram no Hits, mas as demais
foram gravadas em estúdio. Na verdade, todas as outras músicas que a gente ouve, na verdade, foram gravadas em estúdio e sofreram vários enxertos musicais, com ruídos, plateias, falas. Então é impressionante. O disco é chamado de um disco ao vivo, mas na verdade você só tem essas 3 canções que eu citei como realmente dos shows. As demais não passam de músicas pré-produzidas. É como se fosse um álbum que soa-se ao vivo, mas na verdade é como se fosse um álbum de estúdio. É como se fosse praticamente um álbum tributo ao Black Sabbath. No show, inclusive, existe os tapes originais, que graças à internet, os bootlegs, hoje inclusive algumas pessoas até vendem alguns bootlegs com as gravações originais. E se você quer comparar, vá atrás desses discos para que você possa ouvir e comparar o que você ouve no álbum propriamente dito e aquilo que você ouve na gravação original. Já a gravação que consta no vídeo é de um show normal, não se tratando dos dias 26 e 27 de setembro, e aí sim, Ozzy e a banda tocam normalmente e se trata de um show. Aqui é realmente um show da tour, mas já o álbum é apenas 3 canções das 2 datas. Isso já fica fácil entender porque a sonoridade do Speak of the Devil ultrapassa de longe a qualidade da sonoridade de Live Evil. É uma sonoridade muito mais expressiva, muito mais limpa e forte. Realmente a sonoridade contida aqui, também se tratando de estúdio, ela foi praticamente, pode-se dizer que perfeita. E para piorar ainda mais as coisas, a canção Sabbath Bloody Sabbath não foi tocada nos shows do dia 26 e 27. E ela foi apenas ensaiada pela banda. Ozzy não cantou e apenas foi feita como passagem de som. E aproveitaram a passagem de som para colocar a música Sabbath Bloody Sabbath neste LP. Norman pegou as gravações que foram feitas e elas se viram apenas como linhas guias em estúdio para que tudo fosse regravado e sendo colocado normalmente. Ou seja, isso não me decepciona, mas de certa forma a conclusão que a gente chega é que esse álbum é praticamente um álbum montado e um álbum muito mais de estúdio do que realmente ao vivo. Apesar de todo esse deslize que eu disse aqui, eu não descredibilizo o álbum, muito pelo contrário. A gente sabe que existe uma montagem, mas grandes álbuns também já passaram por vários overdubs e montagens. A dificuldade aqui é perceber que praticamente quase todo é enxertado, mas realmente vamos falar assim, o disco transmite uma energia de um show ao vivo. E você, quando põe um fone e vai curtir, você se sente realmente no show ao vivo. Por isso, quando a gente tem esse sentimento, então eu não menosprezo o álbum. Muito pelo contrário, considero um dos melhores registros ao vivo, entre aspas, para a gente ouvir. Porque, de certa forma, houveram takes, mas realmente havia a banda tocando. E por mais que se lapide, vamos dizer assim, que faça seus detalhes, ainda assim a coisa soa mais acústica e menos artificial. Então realmente é relevante. Existem inclusive teorias de álbuns que foram montados por completo. Coisa para outro vídeo para a gente não entrar aqui em detalhe. O foco hoje é o Speak of the Devil e o Live Evil. Outra curiosidade sobre esse disco foi que, na verdade, esse show já havia sido pensado por Sharon Osbourne. Exatamente por alguns motivos. Um deles era que ele queria que Randy Rhoads tocasse, e inclusive Ozzy comunicou no mês de um pouco antes do falecimento, né? Antes de ter o acidente de avião com Randy Rhoads, ele já havia comunicado para Randy Rhoads que gostaria que eles iriam fazer mais ao final do ano um show ou 2 ou 3 que fossem necessários para se fazer um álbum com músicas do Black Sabbath. E toda a banda, na verdade, ficou de certa forma decepcionado com essa decisão de Ozzy, porque considerava que isso representaria um retrocesso à banda. Ou seja, Ozzy ainda não conseguia se libertar completamente do Black Sabbath. E, inclusive, na biografia de Mick Wall sobre o Black Sabbath, que ele faz alguns detalhes, ele mostra que Randy Rhoads havia ficado decepcionado a tal ponto que ele disse que talvez gravaria mais um álbum, mas estava tendo pretensões de, inclusive, sair da banda de Ozzy. Ou seja, talvez a gente, de qualquer forma, independente do seu falecimento, talvez Ozzy nunca teria tido o seu terceiro, ou talvez teria tido o terceiro e não um quarto álbum com Randy Rhoads. Inclusive, a Sharon tinha uma ideia de que esse show ia ter várias mulheres seminuas para produzir dentro da estrutura, e a ideia era fazer um vídeo também. Na verdade, ela queria chocar realmente a sociedade e colocar o Ozzy em evidência. Só que com a morte do Randy Rhoads, que não era planejada, isso na verdade perdeu a essência. Ozzy, na verdade, tinha acabado de assinar com a CBS, mas devia um álbum para ele poder ficar livre, né, do
Don Arden, que era o pai da Cher Osbourne. Cher iria passar empresariado de forma definitiva a Ozzy Osbourne e, em detrimento, o pai iria prosseguir com o Black Sabbath. Então, o que ele fez? Na verdade, eles deviam 2 álbuns para a Jet Records. Então a Sharon viu como uma solução simples, criar um álbum duplo ao vivo, que valeria por 2 discos, e entregar. Só que Don Arden não sabia que eles iam entregar. Na verdade, Don Arden estava esperando um álbum ao vivo do que viria a se tornar mais à frente o álbum Tribute a Randy Rhoads, que foi lançado no ano de 87. Na verdade, um dos motivos que motivaram Sharon a produzir esse disco duplo foi porque ela estava com a tendência de mudar, né, o contrato de Ozzy para a CBS, porque ela estava assumindo o empresariamento de Ozzy, exatamente. Ela roubou o Ozzy do próprio pai. E aí o pai, na verdade, exigia que o Ozzy ainda devia 2 álbuns. Então ela teve a seguinte ideia: vou te dar um álbum duplo ao vivo e fica o pagamento concluído. Don Arden pensava que iria ter um álbum duplo ao vivo com Randy Rhoads. Como o guitarrista havia morrido há pouco tempo, ele acreditou que o disco iria vender horrores. Só que, na verdade, ela fez um contrato muito bem feito, na qual ela fala que Ozzy entregaria um álbum duplo ao vivo. Então, o que, na verdade, era para ter saído na época, seria o álbum que saiu em 1987, que seria o Tribute a Randy Rhoads. Aqui sim mostra um show com Randy Rhoads, né, ao vivo, gravado de forma geral. Então, na verdade, a Cher, ela quis, na verdade, se livrar de uma certa forma Ozzy das, vamos falar assim, das algemas do próprio pai. E aí ela fez o seguinte: assinou no contrato, ele não prestou atenção nos detalhes, e aí ele acabou recebendo um álbum duplo ao vivo com músicas, vamos falar assim, requentadas do Black Sabbath. Mas de certa forma foi bom para todo mundo, porque como as composições pertenciam a Ozzy, Geezer, Bill e Tony, o que aconteceu? As vendas também de Speak of the Devil, de certa forma, geraram royalties tanto para a gravadora do pai, como para o Ozzy, mas também até para os integrantes do Black Sabbath. Isso que é irônico. Eles, por mais que o álbum foi conflitante, o próprio Black Sabbath recebeu royalties e valores que vieram do Ozzy, porque o disco, como continha músicas somente do Black Sabbath, a verdadeira banda Black Sabbath também recebia parte desses valores. E Ozzy tinha autorização de gravar, pois ele era um dos 4 compositores. A sacada de Sharon realmente foi genial, porque ela se livrou do pai. De certa forma, ela pagou aos ex-Black Sabbath, principalmente Tony Iommi e Geezer Butler, de certa forma, por ter feito esse disco. Na cabeça dela eram só negócios, que de certa forma eles estariam recebendo também, porque Ozzy estaria recebendo uma parte desses valores. Mas inclusive Tony e Geezer, que não haviam feito nada, inclusive Bill, que estava nessa época para lá de Bagdá, né, em uma crise existencial e inclusive fora do Black Sabbath, também receberia, vamos dizer assim, royalties, ou seja, recursos financeiros gerados através desse disco. Para se prepararem para o lançamento, né, do Speak of the Devil, na verdade a banda teve apenas 2 semanas para ensaiar. E a coisa mais absurda, Ozzy não compareceu em nenhum dos ensaios. Ozzy estava num hotel deprimido e, na verdade, ele não tinha vontade de gravar esse álbum. Mais tarde, a gente vai ver que o Ozzy, inclusive do mercado americano, quando ele passou a ter domínio a partir de 2005, vamos falar assim, de suas gravações, ele inclusive, por mais que o Speak of the Devil ainda prosseguiu sendo distribuído em toda parte do mundo, nos Estados Unidos acabou sendo removido. Já na Inglaterra, um outro detalhe bacana da gente falar sobre o disco é que o CD, que foi lançado mais tarde, falta uma canção, a canção Sweet Leaf. Ou seja, por incrível que pareça, ter o LP é mais completo do que ter o CD. Na verdade, o CD tem a praticidade, mas a primeira edição, em 1995, na versão remasterizada, isso foi corrigido e foi colocado. E após esse período, Ozzy tirou o álbum de catálogo. Inclusive, se você for no Spotify, esse álbum não está disponível no momento, né, para que você possa ouvir. Uma coisa interessante é que a banda, do mesmo jeito que concordava com o que Randy Rhoads pensava, achava que a banda do Ozzy tinha um risco de dissolver e que essa ideia de tocar só canções do Black Sabbath não seria uma boa ideia. Então, nesse período que eles tiveram para ensaiar, Rudi Sarzo deu algumas sumidas. E o que ele fez?
ele fez paralelamente a gravação de um dos grandes discos de metal da década de 80. O Sars aproveitou esse momento para dar uma escapada, já que Ozzy não compareceria aos ensaios, e foi aos estúdios gravar de forma paralela e escondida de todos o álbum Metal Health, né, do Coyote Riot, que seria sem dúvida nenhuma um dos álbuns em destaque de heavy metal dos anos 80. E após a gravação desses shows, Rudy Sarzo larga a banda. Isso fez com que vários baixistas passassem, inclusive um baixista que veio a substituir o restante da turnê, né, da Diary of a Madman, dando sequência, que já havia voltado ao repertório normal, o baixista clássico da banda UFO, né, que é ninguém menos que Pete Way. Uma coisa bacana aqui é dizer que esse álbum contempla quase todas as músicas, menos ter uma música do Techno Ecstasy, pois Ozzy considerava que Techno Ecstasy foi um álbum produzido apenas por Tony Iommi, na qual ele não teve participação. Isso reforça o que o próprio guitarrista já disse, né, em diversas entrevistas, que praticamente ele levou o Black Sabbath no peito no Techno Ecstasy, pois todos estavam sem condições. Mas na verdade o Ozzy levou isso como ofensa. Então você tem canções aqui como a Never Say Die, que representam inclusive o último suspiro de Ozzy no Black Sabbath, mas do Techno Ecstasy nem canções importantes, né, como por exemplo Dirty Women não aparece. Sobre a data de lançamento, outra curiosidade, Ozzy descobriu que o Black Sabbath estava preparando um álbum ao vivo, com músicas, aí sim, com músicas dos álbuns Heaven and Hell e Mob Rules, e também músicas que Dio estava cantando da carreira quando o Ozzy era ainda vocalista, como War Pigs, Iron Man, etc. Então o Ozzy fez o seguinte: nós temos que lançar o nosso álbum antes que o Black Sabbath lance o seu álbum. E isso intensificou para que o álbum fosse masterizado e, vamos falar assim, de forma rápida, para poder ser lançado ainda naquele ano. Coisa que se concretizou. Ele não só conseguiu isso, como ele também conseguiu fazer com que o Black Sabbath antecipasse o lançamento de Live Evil. Isso mesmo, isso forçou o Black Sabbath ainda assim, no final de dezembro, ou seja, com um pouco de atraso, também forçou o Black Sabbath a lançar rapidamente o seu disco em ataque a este álbum em terras americanas. Se você for olhar de certa forma, esse disco realmente deixava de ser uma afronta ao Black Sabbath. Mais tarde, Ozzy Shadow se defende que esse álbum só foi lançado mesmo devido aos problemas que eu citei, ou seja, devido aos problemas contratuais, que se não fosse por isso, talvez esse álbum nunca teria visto a luz do dia. Nesse disco aqui, a gente pôde ouvir, vamos dizer assim, todo o seu roteiro somente clássicos, como por exemplo, o primeiro álbum tem a canção Symptom of the Universe. Na sequência vem Snowblind. E emblemática canção Black Sabbath. Do outro lado do primeiro álbum a gente já vê Fades Were Buds, forte War Pigs, e a impressionante The Wizard. Já no segundo disco, nós começamos com a canção NIB. Passamos por Sweet Leaf, que contém apenas no LP, sendo que no CD a mesma não está presente. Pelo menos na primeira edição, na versão de 95 sim. A inesperada Never Say Die, né, do último álbum de Ozzy com seus companheiros. Virando o álbum a gente tem Sabbath Blood Sabbath, que foi gravada, como eu havia dito, nos ensaios. Uma medley formada por Iron Man e Children of the Grave. E o fechamento com a clássica, né, vamos dizer assim, Paranoid. Lembrando aqui que apenas Iron Man, Children of the Grave e Paranoid são os takes originais, vamos falar assim, foram realmente extraídos do hit. Todos os demais ou são passagens de som ou foram enxertos de estúdio. Sobre as versões que eu possuo do álbum, eu possuo inicialmente, eu tenho o CD, né, em inglês, com Talk of the Devil, faltando inclusive Sweet Leaf. Não quis comprar o CD remasterizado, justamente por causa dessa questão da história. E aqui eu achei interessante,
pelo seguinte, porque essa primeira versão já tem esse charme a mais por não ter a questão da Sweet Leaf, que para mim foi uma tremenda de uma bobeira, pois realmente poderia caber. Segundo eles, a forma e a prensagem da época não permitia a questão de extensão, e já no LP foi possível por causa da existência de 2 LPs. A outra versão que eu possuo é a versão nacional lançada pela Epic, né? Que é uma versão gatefold, né? Ou seja, o álbum abre e ele tem essa estrutura. Esse aqui é original de época, né? Então, esse aqui é a versão brasileira. Essa aqui é a versão que eu possuo, que eu mais gosto, que é a versão em LP, a versão japonesa, que possui, né? Ela vem com um OB, que inclusive ele faz uma fita interna, passando por todo o disco, e a gente tem essa montagem. E uma das coisas mais bacanas que tem, que além dele ter toda essa estrutura normal, podendo observar, inclusive, que o disco aqui, ó, é da Jet Records, né? Da gravadora de época, né? No Brasil vai sair pela Epic. E essa versão japonesa também, ela vai trazer um encarte com todas as letras, né? Todas as letras que estão contidas em informações do disco. Sendo essa parte frontal aqui, ó, vai estar escrito, né? Na linguagem japonesa, né? E a parte interna vai estar toda em inglês, contendo as letras. Não sei se está dando para ver aí, mas dá para a gente ter uma referência. E uma das surpresas que a gente tem com essa versão japonesa é ver que no final, depois de Paranoid, aparece aqui, ó, Mr. Crowley e I Don't Know. Ou seja, do que isso se trata? Somente para o mercado japonês, o álbum veio exclusivamente, só para o mercado japonês, veio exclusivamente junto com ele um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno 7 polegadas, onde tem, de um lado, a canção I Don't Know e do outro a canção Mr. Crowley. Ou seja, aqui sim nós temos 2 canções realmente gravadas durante a turnê, né? Mas com a banda, não com o Randy Rhoads. Continuo refletindo que é com Brad Gillis, né? Tommy Aldridge e Rudy Sarzo e Don Irie nos teclados. E, claro, Ozzy no vocal. Então a gente vai perceber que o seguinte, que a versão japonesa sim teve, ao contrário, teve 2 bônus da carreira solo. E isso faz com que esse álbum seja especial. Talvez seja até por esse motivo que o álbum não foi retirado do Japão. Mas em todos os outros lugares que só contiveram músicas do Black Sabbath, ele praticamente, depois de 2005, ele foi removido, vamos falar assim, da discografia oficial do cantor. A arte da capa de Speak of the Devil é outra grandiosidade deste álbum. Inicialmente, se você observar, na frente do álbum existiam as chamadas runas. E na parte interna também existem um contorno também que demonstra as runas. Para quem não sabe, a runa foram, na verdade, o alfabeto criado pelos vikings e usado também pelos bárbaros. Então a gente tem uma mensagem, vamos dizer assim, oculta, escrita aqui, tanto nas runas que contornam o Ozzy aqui na frente, quanto as internas. A primeira diz a seguinte mensagem: Audi, Produções Disque Demônio, em conjunto com Gráficos Cemitério, orgulhosamente apresenta o louco do rock, despejando no banheiro de El Satanos. A segunda runa, que da parte interna, falava a seguinte mensagem: um tributo a Randy Rhoads. O As, aquele garoto que foi minha tábua de salvação, sabe? Ele era um guitarrista tão dinâmico e eu prefiro não falar sobre isso porque me deixa em pedaços todos os dias da minha vida. Randy Rhoads, descansa em paz e amor. Ou seja, do lado de fora ele fazia sensacionalismo com a escrita runa e na parte de dentro ele fazia aquela homenagem, porque na verdade ele não quis deixar nem Sharon nem ninguém ganhar dinheiro naquele momento. Algumas pessoas dizem que Ozzy, na verdade, tinha um planejamento que sabia que em algum momento que a carreira entrasse em crise, ele poderia ter, na verdade, esse Ás de Espada, que seria um álbum ao vivo, esperado por muitos, né, com Randy Rhoads ao vivo. Mas algumas pessoas não concordam, falam que ele realmente estava abalado sentimentalmente e que essa runa interna ela é uma mensagem mostrando de por que aqui não haveriam músicas com Randy Rhoads. Uma coisa também que foi muito forte foi essa questão dele ter esses caninos e cuspir no sangue. Isso, na verdade, chocou a opinião pública na época. Ou seja, se ele queria sensacionalismo, ele obteve com o lançamento desse álbum. Outro detalhe interessante é que a gente vê aqui, ó, na parte interna de Ozzy,
que ele está junto com um anão. O nome desse anão, né, que acompanhava, na verdade ele se tratava de um ator. O nome dele era John Edward Allen. E na verdade ele aparece nesses encartes, mas ele fazia inclusive partes dos shows da turnê de Diary of a Madman, não só dos shows desses que aconteceram. E na verdade tudo que ele fazia era uma verdadeira piada e sátira. E por incrível que pareça, tinha um apelido carinhoso de Ronnie. Era uma forma de alfinetar Dio lá no Black Sabbath, né? Porque Dio era considerado um baixinho de voz gigante, mas que Ozzy, na verdade, tentava alfinetar seus amigos, né? Usando, na verdade, esse personagem. Talvez seja até esse tipo de coisa que levou a incidentes mais tarde, que a gente pode vir a comentar durante a turnê de The Humanizer. Uma coisa que ele fazia também era vestir ele como se fosse uma espécie de bruxo, e ele fazia uma entrada, principalmente quando ele ia tocar a canção Goodbye to Romance ao vivo durante a turnê. Inclusive as pessoas dizem que Goodbye to Romance é uma música definitiva onde Ozzy diz adeus aos seus companheiros, né? Ou seja, é quando ele fala que ele realmente viu que ele poderia seguir sozinho sem seus amigos. E essa música, toda vez que ela é tocada, ela tem essa transmissão, que a gente pode perceber que Ozzy está meio que dizendo, tipo assim, eu consegui sobreviver sem o Black Sabbath. E é exatamente nesse momento que John Edward Allen, entra, né, sendo aquele anão como se fosse uma espécie de zumbi, uma espécie de servo, levando toalhas e outras coisas para Ozzy ao palco. Também vai acontecer um convite do Night Range para que Brad Giz abandone a banda de Ozzy. E a gente vai perceber o seguinte, que Ozzy, na verdade, vai acabar logo após o fim dessa turnê, ficando inclusive sem uma banda e talvez para onde seguir com o contrato. Mas isso é coisa para uma outra história. Se formos olhar de forma direta, o álbum teve seu êxito. Mas agora, com o passar dos anos, a gente viu que, na verdade, uma parte desse brilhantismo, devido a todos esses detalhes que eu falei, faz com que esse álbum perca um pouco do holofote. Mas mesmo assim continue sendo reluzente e forte, principalmente se tratando de Ozzy Osbourne. Agora iremos falar do grandioso Live Evil. Toda vez que eu vou falar sobre Live Evil, eu lembro de uma frase que Geezer disse logo no início e que ela vai ser importante para a gente entender esse duelo entre o Speak of the Devil, que eu havia dito, e sobre o Live Evil, que eu vou dissecar para você aqui agora. Geezer disse a seguinte frase: Nós dois, que se refere tanto Ozzy quanto o Black Sabbath, né? Nós dois estávamos passando por nossas próprias misérias. Ou seja, foi lembrado por Geezer. E ele diz ainda, não podíamos deixar de lançar Live Evil e Ozzy foi forçado a fazer Speak of the Devil. Ou seja, com o passar dos anos, a gente começa a perceber que existia alguma coisa que aconteceu que forçou tanto Ozzy quanto o Black Sabbath para lançarem seus ao vivos. E a resposta hoje ela é, de certa forma, fácil de se entender. Na verdade, na década de... pouco depois, né, do término, vamos falar assim, do volume 4, antes, né, e no intervalo entre o Sabbath Blood Sabbath ali, saindo, Patrick Meehan era o principal empresário do Black Sabbath. E ele foi abandonado, na verdade ele foi demitido pelos próprios caras do Black Sabbath. E ali ele já tinha um planejamento de lançar um álbum ao vivo do Black Sabbath. E assim que Ozzy conseguiu organizar, ele sabia que Ozzy estava programando sua banda e fazendo carreira solo. E o Black Sabbath também estava gravando o seu Heaven and Hell. O que ele fez? Ele falou, não vai existir um momento mais propício para mim me apropriar daquelas canções que eu sou, de certa forma, dono, e eles vão ter que me pagar e, de certa forma, eles vão ter que receber. E aí ele faz o seguinte, ele lança um álbum que de certa forma, mais tarde foi considerado oficial, ele foi incluído na discografia do Black Sabbath, mas naquele momento ele era um bootleg, ou seja, um álbum pirata, não oficial. Eu me refiro ao Live at Last. O Live at Last, esse aqui é o CD inglês, né? O que acontece com Live at Last? Live at Last saiu justamente para existir. Então existia uma banda de Ozzy, existia a banda do Black Sabbath, né, fazendo sua devida turnê e tudo, o Black Sabbath planejando seu Live Evil e vice-versa, mas na verdade tanto Live Evil como Speak of the Devil foram as respostas ao chamado álbum pirata do Black Sabbath, na qual eles não tinham ganhos, o ganho ia diretamente a Patrick Meehan, e como Ozzy e o Sabbath estavam separados, eles não poderiam fazer um ao vivo com Ozzy. Então o primeiro disco ao vivo com Ozzy do Black Sabbath de certa forma, durante muitos anos, era um bootleg não oficial. Olha que loucura. E aí os direitos passaram a pertencer a uma agência chamada Castle Communication, né?
que vai se gerenciar. Para surpresa, quando a banda vai voltar em 97, só fazendo um adentro aqui, o álbum vai ser remasterizado e relançado, e incluído na discografia do Black Sabbath, porque aí já tinha todo um período que já havia sofrido. Então a gente vai perceber que tanto Live Evil como Spirit of the Devil, de certa forma, eram a resposta para que eles pudessem ter ganhos, porque existia um álbum vendendo muito do Black Sabbath e ganhando nas costas tanto de Ozzy quanto do Black Sabbath, na qual eles não tinham nada. E era apenas para pagar advogados, contadores e seu antigo empresário, que inclusive nem estava presente mais. E justamente Don Arden era o empresário tanto do Black Sabbath quanto de Ozzy. Então Don Arden queria receber dinheiro com Ozzy, mas também queria ter o dinheiro do Black Sabbath. Então aí a gente entende melhor por que Geezer faz essa reflexão anos mais tarde, né? Pois na época eles trocaram farpas dizendo que ambos eram aproveitadores. Tanto Ozzy disse que o disco dele era melhor do que o Black Sabbath ia lançar, e esse era o motivo de ele estar lançando na época, e o Black Sabbath falava que era um desrespeito ao Ozzy, que já tinha uma carreira solo, estar fazendo um álbum de covers do Black Sabbath. Mas na verdade, com os anos passando e as entrevistas, esse conceito que cada um deu mudou, e a gente conseguiu concluir que na verdade, tanto Ozzy, né, com Sharon, ou tanto Black Sabbath com Don Arden, viram o seu antigo empresário ganhando dinheiro e a banda assistindo isso. Então era o momento onde tanto Ozzy quanto Black Sabbath lançar. Então a gente começa a pensar até que foi o seguinte, mas só que Ozzy acabou se aproveitando mais disso do que o próprio Black Sabbath. Uma curiosidade que vale falar para os fãs foi que em 2001 o Black Sabbath tinha já, né, com Rick Rubin, a ideia de que a formação original iria gravar um álbum. Inclusive uma música foi tocada ao vivo durante essa turnê de 2001 do Black Sabbath, onde ele era a principal atração do Ozzy Fest. Não sei se vocês conheceram a canção Scary Dreams. Só que a evolução desse álbum não aconteceu. No futuro a gente vai falar sobre o 13 e vocês vão ver o que aconteceu. Então o Black Sabbath tinha um compromisso de lançar um disco do Black Sabbath e naquele momento não podia. E qual foi a solução que a Cher encontrou? Ela pegou o Live at Last e pegou algumas músicas adicionais que o Black Sabbath detinha os direitos, né, da turnê do Sabotage, e aí ela lança o chamado Past Lives. O Past Lives foi um pagamento para a gravadora, que seria, na verdade, aqui o Black Sabbath deveria lançar um álbum de estúdio. Como eles não tinham, eles aceitaram oficializar de forma definitiva na discografia o seu álbum pirata. E agora sim, como eles já detinham os direitos, aqui eles ganhariam. E esse álbum seria para preencher a lacuna e dar um motivo para que o Black Sabbath continuasse excursionando com a sua formação original em 2001. Uma curiosidade bem confusa. Ou seja, nós temos um disco oficial, o disco 1 aqui desse álbum duplo, né, que também é Gateful e muito belo, por sinal e tal e tudo, se trata nada mais, nada menos do que o próprio Live at Last. Curiosidades. Por isso, das coisas que eu venho falando, de que, na verdade, de certa forma, o show business mexe e muitas vezes a briga fica apenas para os fãs. Live Evil, na verdade, veio muito bem e supriu a carência que os fãs tinham. Inclusive, mostrava uma banda muito bem refinada, muito bem ensaiada e, de certa forma, muito mais objetiva do que a banda vinha se apresentando nas turnês anteriores. Como eu disse anteriormente, o álbum vai ter uma data diferente de lançamento nos Estados Unidos e outro vamos falar assim, na Inglaterra e na Europa e o resto do mundo, né? E, inclusive a gente vai falar alguns detalhes sobre isso. Naomi, sua autobiografia, né, que foi lançada inicialmente pela Planeta e agora acaba de ser reeditada, né, pela Belas Letras, ele fala em sua autobiografia que na verdade foi uma coisa desagradável ver o disco de Ozzy. E ele culpa exatamente que Sharon foi a principal responsável para que Speak of the Devil fosse lançado daquela forma, incluindo as canções do Black Sabbath. Vai se entender, ainda existe um certo conflito dentro disso. Na verdade, Naomi alega, né, em seu material, na sua autobiografia, que o grande problema não era nem entre os músicos do Black Sabbath, e sim da própria Sharon com seu pai. E ele tinha raiva, né? Porque na verdade havia uma disputa de quem faria mais sucesso, Sharon com Ozzy
ou Don Arden com o Black Sabbath. E Don Arden estava decidido a reposicionar o Black Sabbath, e Cher estava decidida a fazer com que Ozzy não precisasse do Black Sabbath. Realmente era uma luta de titãs, onde os músicos, na verdade, não tinham esse desentendimento todo, não. Porque eles sempre foram vítimas, né, para quem já leu as biografias deles, sabe que eles sempre foram vítimas de advogados, contadores, de ironias do destino. Sempre foram muito preocupados com a música, mas na verdade sempre sofreram grandes perdas por motivos empresariais. E mais uma vez, talvez a gente não teve uma reunião anterior do Black Sabbath justamente por essas questões empresariais. E esse conflito entre pai e filha, ele ultrapassou os limites que, de certa forma, vamos falar assim, prejudicou ambas as bandas. Por isso eu disse anteriormente que, de certa forma, Don Arden não pôde brigar ao receber o Speak of the Devil como apenas músicas do Black Sabbath, porque, de certa forma, isso gerava uma receita dupla para ele, porque quando vendia com o Ozzy, Don Arden ganhava, pois ele era o principal proprietário da Jet Records, mas também a parte do que ia para os ex-integrantes do Black Sabbath também iria para ele. Então, de certa forma, eles ficaram num jogo onde todo mundo, de certa forma, ganhou com esse processo de existir. Havia um conflito midiático, mas financeiramente ambos, tanto Ozzy Osbourne solo, como Black Sabbath, e como Sharon e como Don Arden, estavam lucrando com essa questão. Enquanto Ozzy teve Max Norman editando o seu álbum, aqui o próprio Tony Iommi e o próprio Geezy Butler fizeram a própria produção do álbum. E isso também pode ter sido um dos grandes problemas. Eles utilizaram-se de engenheiros de som, mas a produção é assinada pelos dois, Tony Iommi e Geezy Butler. Uma coisa importante é que quando, na verdade, a banda, vamos falar assim, de Ozzy lançou propriamente dito o Speak of the Devil, Brad Gillis e Rudy Sarzo já nem estavam na banda. Da mesma forma que Dio e Vinnie Appice também já não estavam na banda quando o Live Evil realmente viu a luz do dia. Né? Isso é outra grande polêmica, porque na verdade ambas as bandas tinham discos atuais sendo vendidos de formações que nem existiam mais. Uma coisa bacana que entra dentro da criatividade, agora dando pontos altos do Live Evil, é que, por exemplo, você já percebeu, é óbvio, né, a grande maioria já percebeu que Live Evil é um palindromo, ou seja, tanto faz você ler de trás para frente ou de frente para trás, vai dar Evil e Live Evil da mesma forma. Isso aí foi uma grande sacada deles. Stan Watts fez para mim o que eu considero a melhor arte de um disco ao vivo. Sim, essa ilustração que tem aqui e vários detalhes que eu vou apresentar realmente colocam esse disco num patamar fantástico. Uma coisa que Stan Watts conseguiu fazer foi criar uma referência para cada música que contém no álbum. Ou seja, ele criou personagens que representam na capa cada canção que está contida aqui. Para podermos perceber, vou mostrar para vocês alguns detalhes. Essa é a capa frontal, essa é a capa, vamos falar assim, traseira, né? Vamos falar assim. O álbum teve duas edições. Nós tivemos a edição Gatefold, colorida, ou seja, quando o álbum abre, é um álbum duplo. Aqui dentro sim a gente tem um papiro com algumas questões de fogo e de sangue, onde aparecem fotos da turnê, né, e dos shows ao vivo que aconteceram. Do lado de fora a gente tem uma ilustração inteiriça que tem um item para cada, vamos falar assim, para cada personagem, cada canção que aqui se encontra. Também foi lançada uma versão no Brasil, uma versão onde o álbum não é gatefold, mas possui os dois álbuns. E aí você perde aquela parte interna do show, mas continua prevalecendo os itens da introdução. Esta aqui já não abre, né? É as duas versões. Essa foi a versão que eu ouvi inicialmente. Essa aqui eu adquiri mais tarde. Observe que existe uma certa diferença de tonalidade da frente. No verso, elas são iguais. Olha que doideira. Talvez seja exposição, né, como é usado a questão do sol bater, etc. Mas eu já encontrei várias capas desse jeito, onde tem essa pequena variação. Um local que teve uma versão mais esverdeada foi a versão japonesa. Por exemplo, a gente tem na lateral aqui, na parte de baixo, um homem com camisa de força, que representa a canção Paranoid. Um sacerdote voodoo logo acima, que representa a canção Voodoo. Né?
o anjo e o demônio, que representam Heaven and Hell. Temos um cavaleiro com uma espada brilhante, que representa Neonites. Logo atrás do cavaleiro aqui, ó, um homem encapuzado, como se fosse um ser místico, representa a canção Black Sabbath. Logo atrás nós temos um homem com a pele metálica, né, e expondo músculos. Esse aqui representa, na verdade, a canção Iron Man. Um porco vestido de soldado que representa War Pigs. Temos um homem com chicote que representa The Mob Rules. Nós já temos uma imagem que representam duas canções. Nós temos as crianças dentro de uma espécie de barco que é, na verdade, um caixão, representando Children of the Grave. E como elas estão com o remo e vindo nesse barco, vamos falar assim, que é um caixão do oceano, representa de certa forma também a canção Children of the Sea. A canção E5150, que na verdade seria uma forma de escrever a palavra evil ou diabólico, estaria presente em uma coisa que poucos perceberam, que é esse raio caindo aqui, ó, que forma como se fossem os traços de um demônio. Ou seja, os relâmpagos caindo faz o tracejado, um contorno, como se fosse a cabeça de um demônio. As coisas mais difíceis é nesse cantinho aqui onde vem os créditos e os nomes das músicas, um formato de cruz que representa o Cruzeiro do Sul, ou seja, seria a canção The Sign of the Southern Cross. Na outra capa, nós vamos ter um violão jogado ao oceano, que representaria a canção que é take tocada no finalzinho, que é a canção Fluff. De certa forma, se a gente for perceber, outra banda que conseguiu fazer isso alguns anos depois foi o Iron Maiden com a capa do álbum Summer in Time. Mas mesmo do Iron Maiden fazer, a gente já viu que o pessoal do Black Sabbath já estava botando a cabeça de seus fãs para pensar, e realmente essa capa é uma verdadeira obra de arte. Esse álbum foi o estupim da separação, né? Segundo as más línguas, falam que na verdade tanto Dio quanto Vinny Appice e Geezer e Tony iam em horários diferentes mixar esse álbum, o que fazia com que o engenheiro de som, de certa forma, criticasse. E ele atacou falando que quando um aparecia, aumentava os volumes. Por exemplo, quando Geezer e Tony Iommi estavam no estúdio, pediam para aumentar o som da guitarra e, né, vamos falar assim, do contrabaixo. Quando o Dio voltava, pedia para baixar a guitarra e o baixo e aumentava o som da bateria e do vocal. E na verdade a gente vê que isso foi um desentendimento meio burro, mas na verdade o que eu acho que realmente incomodava o Black Sabbath era que Dio havia recebido a grande proposta para gravar seu álbum solo, né, vamos falar assim, pela Warner. E isso estava incomodando profundamente Tony Iommi e Geezer, porque como a gente vê toda essa confusão, a gente percebe que na verdade depois acabou sendo mixado de forma positiva por Tony Iommi e por Geezer. E isso a gente vê claramente que os nomes de Geezer e de Tony Iommi e Ronnie James Dio aparecem grandes. Já do tecladista Geoff Nichols, que havia ficado, né, que fazia os teclados ao vivo, e também do Vinny Appice, eles apareciam como agradecimentos, ou seja, nem eram considerados como se fossem da banda. E isso foi outra coisa que enciumou. Algumas pessoas dizem que o nome de Dio estava menor, mas de certa forma ele não estava tão menor assim não. É porque a palavra Dio possui menos letras mesmo. Mas na verdade só serviu para intensificar os problemas. O que na verdade a gente pode perceber é que quando esse álbum saiu, Dio e Appice já haviam, né, deixado, e pouco tempo depois eles vão gravar o estupendo Holy Diver. Eu considero que essa desavença aconteceu muito mais por culpa do técnico sem paciência do que pelos artistas. E na verdade, essa conclusão que eu faço aqui, ela não é afirmada, mas eu considero que isso foi um pivô fundamental, né, para que acontecesse naquele momento a ruptura desta formação. E era grave, porque o álbum era espetacular,
tanto de Ozzy quanto o do Black Sabbath, mas ambas as bandas, como eu já havia dito, já estavam rompidas. Nem eram essas bandas que estavam, vamos falar assim, em ação ou para executar próximos shows daqueles que haviam os discos sendo vendidos. Tempos depois, tanto Dio quanto o próprio Tony Iommi, Geezer, preferiram abafar esse assunto e falaram que aquilo foi uma tremenda de uma besteira e acabaram trabalhando pelo menos mais 2 vezes juntos ainda, lançando inclusive grandes trabalhos. Live Evil, apesar de ter esses detalhes que eu disse e esses pontos positivos, ele merece ser conferido por todos os fãs e sem dúvida nenhuma também é um grande álbum. E você vai perceber bem diferente o tipo de sonoridade que você encontra aqui e o tipo de sonoridade que você encontra no Speak of the Dead. O fato curioso é que a versão em LP, seja a versão em Gatefold, ou a versão natural, ou as versões importadas, possui uma grande qualidade. Só que, para nossa surpresa, a remasterização que aconteceu em CD no ano de 1995 foi extremamente broxante e decepcionante. Por quê? O som está abafado e eles tiveram a proeza de cortar falas de público, diminuir canções, usar fade in e fade out, que é abaixar e aumentar, né, nos finais e inícios de canções, ou seja, mexeram para caber no CD e ficou péssimo. Ou seja, por incrível que pareça, se você ouvir a qualidade do LP e do CD, isso se torna uma coisa descartável. Mas mesmo assim, valia, porque ele veio com aquela remasterização geral que foi lançada pela Castle em 1996, né, que ela relançou do primeiro Black Sabbath até, vamos falar assim, o The Eternal Idol. E, inclusive, todos os demais discos, exceto Live Evil, receberam um tratamento adequado, mas este ficou a desejar. O Black Sabbath retornou com outro nome ou com outro CNPJ, né, chamado de Heaven Hell, né, que era na verdade um Black Sabbath com outro nome. Antes disso eles fazem uma turnê e é relançada em CDs uma caixa, né, chamada The Rules of Hell, que é na verdade um box com toda a discografia do Dio, né, com o Black Sabbath até aquele momento. Aí aqui nós temos uma versão que pelo menos melhora um pouco a sonoridade, né? E a passa a ter em 2 CDs, já é com a Rhino. Mesmo assim, inacreditavelmente, a qualidade do áudio do LP ainda, anos depois, é superior. Mas essa versão é muito mais limpa e adequada para se ouvir do que a versão que havia sido feita anteriormente. Então, se você tiver a oportunidade, dê preferência a essa versão. Depois, mais tarde, quando os álbuns do Black Sabbath foram lançados em versão Deluxe, aí esse álbum recebeu um tratamento também um pouco melhor, com uma sonoridade parecida com a do box The Rules of Hell, que na verdade é um álbum que ele vai aparecer mais bem produzido, né? Vão aparecer algumas fotos de show, ele vai aparecer dentro da estrutura, vão conservar as capas, né? Que a gente vai conseguir perceber, e a qualidade aqui vai ser um pouco melhor. E vai realmente valer um pouco mais a pena. Mas eu tinha uma esperança dessa aqui ser pelo menos melhor que o LP. E por incrível que pareça, por mais que eu ouça todas as versões, até o momento, a melhor versão para se ouvir de Live Evil ainda continua sendo a versão antiga em vinil. Isso não quer dizer que essa versão não vale a pena, principalmente para você que quer só ouvir de forma direta, né? E aí é importante observar que aquela versão da Castle é a versão que já vai estar disponível em plataformas digitais como o Spotify. Vale a pena, mas quem tem a oportunidade de ouvir no equipamento adequado o LP vai se surpreender e muito com a versão em LP original. Como existe crise, o Brasil só foi ver esse disco, na verdade, no ano de 85. Isso mesmo, as versões que saíram no Brasil só saíram no ano de 85, apesar do álbum ter saído na Inglaterra em 83 e nos Estados Unidos. Claro que quem importou ou conseguiu o disco, tudo bem, mas a versão brasileira vai sair em 85. Já os nossos irmãos, vamos falar assim, não sei se eu falei 7 irmãos, mas vamos falar assim, já outros países da América do Sul já tiveram uma proposta um pouco diferente. Por exemplo, na Venezuela, o disco saiu, como era caro ter um álbum duplo, ele saiu o volume 1 com o disco 1 e o volume 2 com o disco 2, ou seja, você tinha que comprar 2 discos separados em momentos distintos e você poderia escolher somente um. Isso foi lançado na Venezuela. Mas o álbum era apenas capa simples e não era gatefold, seguindo mais ou menos uma dessas versões como essa aqui que eu tenho também, né, que tem os 2 discos, mas na verdade a gente vai perceber então o seguinte, que lá fora eles preferiram lançar
o disco separados para as pessoas comprarem e com capa simples. No Brasil, pelo menos, teve essa versão com capa simples, mas que vinha com os dois discos. E a gente teve também a capa Gatefold, que é essa versão que abre, mas ao mesmo tempo ela trouxe os dois discos. Demorou, mas quando saiu, saiu adequado. Já na Colômbia eles fizeram uma outra coisa, eles fizeram uma versão do álbum também que saiu na época, mas a capa da frente, ou seja, essa parte frontal aqui, ó, ela era colorida, mas já essa parte interna ela era em preto e branco para poder baratear a impressão. Mas o álbum saiu em gatefold, em duplo, mas com a parte interna em preto e branco. Então, como a gente pode observar, na verdade, Live Evil é uma verdadeira obra de arte, né? Que a gente consegue perceber desde o seu trabalho de capa, mas que também, como o disco de Ozzy, sofreu de alguns conflitos. Mas esse disco tem um ponto forte, ele realmente se trata dos shows que foram gravados. E existem outros shows mais tarde que eu posso citar. Já Speak of the Devil pesa um pouco na minha consciência por ter sido praticamente um álbum meio montado, mas também é explosivo e muito bem gravado, já que se trata de um álbum completamente resolvido em estúdio. Aqui existe também overdubs e algumas modificações, mas pelo menos as fitas masters, ou seja, dos shows, estão aqui. E a gente vê uma diferença clara entre os dois discos. Agora eu vou dizer a minha conclusão. Quem vence o duelo? Para definir esse duelo, eu vou dizer algumas coisas que é um resumo de tudo que eu falei. A primeira coisa, nos Estados Unidos, o Speak of the Devil foi mais bem aceito e teve melhor vendas. Já na Europa e Inglaterra, o Live Evil teve mais vendas e teve mais êxitos. Já eu, como fã, gosto e admiro os dois discos. Consigo conviver e ouvir, de forma pacífica, sem ter muito essa questão do duelo, os dois álbuns. Mas com dor no coração, eu preciso escolher um. E eu ouvi uma certa vez uma frase que representa exatamente o que eu penso, que é a seguinte: me incomoda mais ver uma banda tocando músicas do Black Sabbath, não sendo Black Sabbath, do que Dio cantando músicas do Black Sabbath com Ozzy. Sendo assim, com um pesar, eu prefiro ainda Live Evil. Realmente um verdadeiro álbum ao vivo que representa a genialidade. E foi mais honesto com os fãs do Black Sabbath. Ozzy, de certa forma, não foi muito honesto em sua carreira solo, se aproveitando um pouco do Black Sabbath. Então, isso não menospreza o Speak of the Devil, tanto é que eu tenho essas versões e curto. Mas, sem dúvida nenhuma, quem vence o duelo é Live Evil. Você não é obrigado a concordar com o que eu disse. Coloque a sua opinião, seus pontos de vista. Você sabia de todas essas curiosidades? Em breve estarei aqui com novos vídeos. Então eu peço a você que gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like, para que próximos vídeos como esse possam chegar até você. Não sou dono da verdade, mas espero ter contribuído com diversas curiosidades e pontos de vistas sobre esses dois grandes álbuns. E viva o Black Sabbath e viva Ozzy Osbourne. Valeu!